Nós estamos vivendo o tempo pascal, e esse tempo é o tempo que antecede o grande evento pós-pascal, que é o Pentecostes. 50 dias depois, o Espírito Santo é derramado em plenitude sobre a vida dos apóstolos reunidos no cenáculo. Para chegar até esse ponto, é preciso entender a ação do Espírito Santo que se deu desde o princípio. A criação toda já foi uma ação da Santíssima Trindade, e nessa ação da Santíssima Trindade contemplou-se o quê? A ação do Espírito que já pairava sobre a face das águas. Essa foi a primeira identificação que a Sagrada Escritura nos dá a respeito do Espírito Santo. Na obra da criação, o Espírito já está presente, como aquele que é responsável pela geração de vida também. No entanto, depois disso, começa um plano de salvação, obviamente depois que o homem e a mulher desobedeceram a Deus, cometendo o pecado. Deus estrategicamente inaugurou um plano que é chamado plano de salvação, e nesse plano de salvação começa então uma ação do Espírito Santo que se dá através de pessoas, manifestação do Espírito Santo que se dá através dos fenômenos da natureza, mas era uma forma de Deus se comunicar ao seu povo. Os profetas falavam pela inspiração do Espírito Santo, os mensageiros todos falavam pela inspiração do Espírito, e era o Espírito sempre que gerava uma palavra nova para cada tempo necessário para que entendêssemos a história da nossa salvação. O Espírito é dado para o exercício de um determinado ministério, como a atividade profética. O Espírito era dado para esse determinado profeta, para que ele desempenhasse o profetismo durante um tempo, e depois era como se o Espírito fosse retirado. Talvez poderíamos dizer por um tempo determinado, enquanto aquele estava na função de profeta, ele estava sob a ação do Espírito. Depois o Espírito era dado para os reis, para os juízes, mas sempre para a função que desempenhavam. Na plenitude dos tempos, essa relação do Espírito com o homem, do Espírito Santo com o homem, começou a se dar de uma forma diferente, como presente do Cristo ressuscitado. O Espírito é dom do Cristo ressuscitado, derramado em abundância sobre a vida da humanidade. A promessa era que o Espírito renovaria toda a face da terra. Portanto, tudo aquilo que foi vivido pelo Antigo Testamento, ou pelo Primeiro Testamento, que é a forma mais adequada que nós encontramos agora para falar do povo do Antigo Testamento, a igreja está fazendo questão nos últimos tempos de nos educar a falar que somos os irmãos do Primeiro Testamento, e nós somos do Segundo Testamento, o tempo da plenitude da graça. Os nossos irmãos do Primeiro Testamento viveram e tiveram uma experiência com Deus por todas as manifestações que o Espírito mesmo proporcionou no meio deles. Mas agora, na plenitude dos tempos, com a vinda de nosso Senhor, e depois do sacrifício redentor de Cristo na cruz, acontece um derramamento do Espírito Santo em abundância, fruto das promessas que Deus já havia feito lá no Primeiro Testamento, mas de uma forma diferente agora. O Espírito não é dado para um determinado tempo. O Espírito é dado em plenitude. Portanto, o Espírito, ele é dado e não é retirado. Nós não recebemos o Espírito Santo para desempenhar uma atividade específica na igreja simplesmente. O Espírito é dado e não é retirado. Tanto que a igreja nos ensina que a ação do Espírito Santo ela é contínua, de tal forma que nós não estamos debaixo da ação do Espírito Santo só quando estamos realizando um trabalho na igreja, o que é comum, antes de pregar a palavra, antes de iniciar uma reunião, antes de qualquer atividade nossa na comunidade. O que a gente faz? Reza ao Espírito Santo, invoca ao Espírito Santo. Só que nós já aprendemos, nesse tempo da plenitude do Espírito, que o
no dia a dia, nas atividades todas que nós temos, nós podemos pedir a ação do Espírito Santo quando nós vamos trabalhar, a ação do Espírito Santo quando nós vamos ensinar alguma coisa para alguém, ainda que esse ensinamento não seja um ensinamento relacionado à Sagrada Escritura. O Espírito nos faz viver bem a nossa atividade profissional, porque o objetivo do Espírito Santo é um só: levar-nos à plenitude da santidade. O Espírito é que nos leva para a santidade, para sermos santos como nosso Deus é santo. Mas, durante muito tempo na igreja, sobretudo na tradição que nós vivemos, entenda muito bem, a igreja, ela é dividida em dois grandes ritos: o rito oriental e o rito ocidental. Não quer dizer uma divisão da igreja no sentido de estarmos separados, mas é a maneira que os nossos irmãos do Oriente celebram a Santa Missa, do jeito que os nossos irmãos do Oriente fazem a teologia, e nós do Ocidente. Durante muito tempo, para nós, do rito romano, o Espírito Santo ficou na teologia, inclusive, quase que sendo a pessoa esquecida da Santíssima Trindade, porque nós desenvolvemos mais uma teologia a respeito de Deus Pai, a teologia da criação. E isso é um grande mérito, porque os nossos irmãos do Oriente bebem da teologia que nós produzimos, que os padres ocidentais produziram. Então é preciso, inclusive, esclarecer os termos, porque às vezes a gente diz assim, os padres da igreja. Aí as pessoas querem entender quem são esses padres da igreja. Existe um grupo muito grande de escritores dos primeiros séculos da igreja que recebem esse título, padres da igreja. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Anselmo e tantos outros que recebem esse título de padres da igreja. Eles que são os responsáveis em desenvolver a teologia dos primeiros séculos da vida da nossa igreja. Então, os padres do Oriente bebem da nossa teologia para aprender mais sobre a teologia da criação, para aprender mais sobre nosso Senhor Jesus Cristo, que é chamado de a Cristologia, é o estudo sobre Cristo. Mas nós deixamos um pouco de lado o Espírito Santo. Tanto que alguns escritores acabam dizendo que, para nós, parece que o Espírito Santo ficou sendo a pessoa esquecida da Santíssima Trindade. Porque a gente entende muito bem quem é Deus. Sobretudo a partir da criação, a partir daquilo que o Primeiro Testamento nos revela. A gente entende bem quem é Jesus, porque a gente tem inclusive as imagens que nos fazem compreender quem é Jesus. Deus é Pai, é uma pessoa, é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é o Filho, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E é muito mais fácil ter um relacionamento com o Pai e com o Filho nesse sentido, porque a gente entende que é uma pessoa. Deus é Pai. Então a gente tem aquela figura de Deus. Jesus é o Filho, a gente entende que é o Filho, nós temos todas as imagens, aprendemos com o Novo Testamento, com o Segundo Testamento, as atitudes todas de Jesus. Então é muito mais fácil entender que Deus é uma pessoa, que Jesus é uma pessoa. E é muito mais fácil então se relacionar com Deus Pai e com Deus Filho. Mas o Espírito nos foi revelado através de uma simbologia, através do símbolo da água, do fogo, da brisa, do vento. Quem é que consegue entender que a água é uma pessoa e que eu tenho que me relacionar com essa pessoa? Me relacionar com o vento, me relacionar com o fogo. Então toda essa simbologia nos leva a compreender quem é o Espírito Santo. Mas fundamentalmente nós precisamos entender o Espírito não mais como uma pessoa esquecida da Santíssima Trindade, mas como uma pessoa com quem nós podemos nos relacionar. Graças a Deus, e isso não é mérito nenhum para nós enquanto pessoas, para dizer que nós somos diferentes ou mais importantes do que os outros cristãos que pertencem à Igreja Católica, mas há 40 anos na Igreja, a Renovação Carismática Católica foi um dos movimentos que mais se empenhou em propagar o Espírito